Bem, irrigantes em endodontia. Já mudo aí um pouquinho, tá, pessoal? Porque a clorexidina gel não é irrigante, mas ela pode ser usada na forma líquida. Mas eu não gosto, tá? E não utilizo, tá? E vários trabalhos mostram que na forma de gel ela é melhor, tá? Por algumas características a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Por quê, né? Por que que a gente usa o irrigante na solução irrigante ou química auxiliar no tratamento odonto? Porque ela é uma coadjuvante no preparo mecânico, né? O preparo mecânico, como a gente bem sabe, é preparo químico mecânico. Então, o objetivo é ajudar na desinfecção do sistema de canais radiculares, já que a gente não consegue esterilizar o sistema de canais radiculares e sim fazer uma desinfecção, tá? Bem, a maior causa da doença pulpar e periapical é causada por micro-organismos. Isso já foi falado por Caterhach, Miller e Sandquist, tá? Bem, a instrumentação não elimina todos os micro-organismos, já dizia Hess em 1925. Né? Evidências ex vivo e clínicas mostram que porções dos canais, após a instrumentação mecânica, continuam intocadas. Tá? Peters, em 2001, e diversos outros autores depois dele. Dentre eles, eu, né, quando for defender a minha dissertação de mestrado, que é também áreas intocadas, né? Bem que acaba melhorando um pouquinho aí com o uso do oscilatório, né? O meu nobre orientador de mestrado, Newton Vivacqua, numa palestra que ele foi dar em Recife, né, mostrou 2 slides bem interessantes sobre isso. Né? Vocês veem aqui, né, o nobre aqui, colega aqui, né, com a mão na cabeça, que é uma pena realmente, né? Então, o que é que acontece? Restos pulpares podem servir como nutrientes para micro-organismos remanescentes, né? E os remanescentes podem sofrer efeito antibacteriano dos irrigantes e dos medicamentos, tá? Mohamed e Abbott, em 2009. Bem, nenhuma substância química sozinha é capaz de garantir um sistema de canais radiculares completamente livre de bactérias, sobremaneira nas proximidades do forame apical. Endodontia passo a passo do professor Francisco José de Souza Filho, né, que vai falecer. E Lacerda, em 2017, né, Tchol, comprovou que o quê? Que mesmo com as limas de preparo expandido, né, como SAF, TrueShape, X-Bend Shaper, né, as mais novas evoluções da ciência, né, da engenharia, para se trabalhar canais não circulares, mostraram o quê? Para todos os sistemas testados, o maior percentual de remanescente pulpar foi encontrado no terço apical, como já diria o professor Cristiano de Deus, né, a zona crítica apical, seguido do terço médio e terço cervical. Apesar de nenhum sistema ter proporcionado a remoção completa de tecido pulpar, muitos canais estavam desprovidos de tecido pulpar remanescente. Dos 11 dentes tratados pelo sistema TrueShape, 8 não apresentaram tecido pulpar remanescente em nenhum dos terços avaliados. SAF e X-Pendle Shaper apresentaram 5 dentes com ausente remanescente pulpar. Quando presentes, os remanescentes tecidual foram observados nos recessos vestibulares e linguais dos canais ovais. Então, pessoal, isso, o hipoclorito foi usado a 5,25% nesse trabalho. Então, lembrar que o quê? A instrumentação, sim, para os polos vestibular e lingual é de extrema importância. Notar que mesmo usando hipoclorito nessa concentração, tá? Resto de material orgânico foi encontrado em istmos, reentrâncias e achatamentos, tá? Isso eu quero dizer o quê? Que mesmo o hipoclorito, com a sua, em teoria, capacidade de dissolução de tecido orgânico, tá? Deixa resto de tecido orgânico, né? Reentrância, achatamentos e istmos, mostrando que onde o instrumento toca, aí sim, esse material é removido, tá certo? Solução ideal, né? Aí vai aquelas velhas características ideais, manter os fragmentos de suspensão, lubrificante, solução de restos orgânicos, antibacteriana durante a irrigação, substantividade,
ação quelante, limpeza em áreas inacessíveis, biocompatível, remoção de esmieleia, baixa tensão superficial, vida útil longa, custo moderado e acessível, fácil uso, ação clareadora e ação neutralizadora. Bem, tudo isso ainda não foi achado numa solução irrigante ideal, tá? Todas elas, né? Aqui, ó, todas elas, o pessoal do Instagram não conseguiu ver, mas eu acabei de postar aqui para elas. Então, ação solvente antimicrobiano, hipoclorito, né? Volume da solução e massa. E aqui a gente tem um problema, pessoal, da dissolução do tecido orgânico, né? Aqui é o problema, porque o volume de solução é muito pequeno para a massa de tecido orgânico. A temperatura da solução, a gente sabe que quanto mais quente o hipoclorito, melhor a ação dele, né? Melhor a ação dele. Superfície de contato em tecido e a solução, também é outro problema que a gente encontra. Agitação mecânica é uma coisa que a gente deveria fazer para tentar otimizar, né, a ação das nossas soluções irrigantes. O tempo de ação, que também é importante, né? Principalmente, pessoal, e aqui eu queria fazer um parêntese, principalmente na época de instrumentos únicos, né, principalmente reciprocantes, ou a própria Tool Shaper, X-Pen do Shaper, que são, quer dizer, a X-Pen do Shaper é um instrumento de uso único, né? Mesmo em tempo de uso de instrumento de uso único, lembrar que a solução irrigante precisa aí de tempo de atuação, tá? Pessoal do Instagram, quem puder ir na minha página no YouTube, só um pouquinho, tá, pessoal? Pessoal do Instagram, quem quiser ir na página do YouTube, Endodontia 100% online, lá tá muito bom, tá certo? Quem puder ir lá, Endodontia 100% online. Fique à vontade. Oi, diz. Pode ser também no Facebook, no Dr. Samuel Nogueira, no Facebook, também está transmitindo lá, no Facebook. Ótimo, valeu, Cristiano. Pessoal do Instagram, quem quiser ir no Dr. Samuel Nogueira, Dr. Samuel Nogueira no Face, também estamos lá, tá? Quem puder ir lá, ótimo. No YouTube ou no Facebook. Bem, concentração da solução, isso é importante também. Quanto maior a concentração de hipoclorito de sódio, tá? Maior, por exemplo, a capacidade de dissolução tecidual, né? E as outras atividades dele também, tá? Mas a gente tem que também se lembrar do colágeno. E a clorextina a gente usa 2%. Frequência da renovação da solução, tá? Isso aí, as duas, é de extrema importância, né? A renovação dela ou dele, né? Para a gente poder ter a sua ação aí efetiva. Mecanismo de ação. O hipoclorito de sódio só tem na solução aquosa. Eu ouvi recentemente que estavam tentando a venda do hipoclorito de sódio em gel, tá? Mas ainda não vi nada a respeito, assim, muito objetivamente. Algum trabalho de pesquisa, eu acho que já saiu alguma coisa, tá? Mas nada muito que a gente possa conversar muito bem sobre isso, tá? Aqui o mecanismo de ação do hipoclorito, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, né? O pH alcalino, tá? Se dissocia, tá? A reação de saponificação e por aí vai, tá? Ação desinfectante do hipoclorito, tá? O pH da solução, né? Vantagens: boa capacidade orgânica de solução, isso daí é em bibliografia, tá? Do Hélio, do Estrela, mas eu tenho minhas dúvidas sobre alguns trabalhos, um que eu já postei e outro que eu vou postar agora, tá? Aí fica minhas dúvidas, tá? Então, eu não entraria muito nesse mérito aí, não, tá? Efeito antimicrobiano e bactericida de largo espectro, com certeza. Ausência de toxicidade clínica quando usados corretamente. Isso daí tem outro parêntese também, porque de vez em quando a gente vê acidentes com hipoclorito de sódio, né? Clinicamente. Então, esse é um grande problema, sim, do hipoclorito de sódio. Neutralização de produtos tóxicos, tá? Ação rápida, baixo custo, já é muito baixo custo. O armazenamento fácil relativamente, tá? Em comparação à clorexidina gel, né, o hipoclorito tem um armazenamento mais complexo do que a clorexidina gel. Por quê? O hipoclorito é ideal que ele fique no vidro âmbar, tá? Em temperatura baixa, tá? De preferência na geladeira, porque é uma solução que é altamente volátil, né? Numa temperatura aí
Por exemplo, aqui no Nordeste chega a 30 graus, né? Então ele vai perdendo essa ação com o tempo, tá? Então, quem tem seu hipoclorídeo de sódio, guarde dentro da geladeira, dentro de um vidro âmbar. É a melhor forma de você guardar a sua solução, tá? Concentrações facilmente determinadas. Problema é com o passar do tempo, a concentração dela vai diminuindo, tá? É clareadora, tá? Desodorizante e lubrificante. Desvantagens: estável armazenamento, não tem substantividade, odor e sabor desagradável, tá? Logicamente que ninguém quer ficar jogando hipoclorito dentro da boca, então usar o isolamento absoluto. Mas, eventualmente, mesmo com isolamento absoluto, ele precisa ser muito bem feito, tá? Colocar aí alguma barreira, tipo aquele stop-down, alguma coisa do tipo, para vedar bem aquela região, porque pode ter uma área ou outra que pode estar entrando para a boca do paciente, tá certo? Não tem ação sobre a LPS, porém, um trabalho de Martin, né, et al., 2018, do pessoal da Unicamp, demonstrou que o hipoclorito de sódio a 5,25% tem efeito sobre o LPS. Então, aí, quem quiser ter ação boa sobre o LPS, usar hipoclorito de sódio, né a 5,25%, tá? Potencial corrosivo, com certeza, irritante para pele e mucosa, com certeza. E aí eu dou exemplo do meu sogro, que eu estava tratando ele, não vi que estava com problema no lençol de borracha, começou a se concentrar hipoclorito na comissura labial e fez uma queimadura na comissura labial dele. Reações alérgicas, tá? Aqui, a clorexidina, a bisguanida, né? Catiônica. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, né? Certo? É uma molécula catiônica que pega anaeróbios e aeróbios gram-positivos e gram-negativos e fungos, tá? Então, ela é de amplo espectro também. Molécula catiônica, complexo aniônico bacteriano. Tem uma atração, né? Aí, só explicando mais ou menos como funciona o mecanismo, tá? De degradação da célula bacteriana. Degrada a membrana, tá? E morte celular. Aqui alguns trabalhinhos, né, alguns trabalhos, né, lógico, né, aquele professor Estrela e equipe, professor Djalma Peca, professor Damião, tá? Ao analisar o efeito antimicrobiano de 2% de hipoclorito de sódio e 2% de clorexidina pelo teste de difusão em H e pelos testes de exposição direta. Resultados: o melhor desempenho da eficácia antimicrobiana do hipoclorito foi observado no inicial de exposição direta e a clorexidina foi observado no teste de difusão em H. A magnitude do efeito antimicrobiano foi influenciada pelos métodos experimentais, indicadores biológicos e tempo de exposição. Então, mostrou o quê? Que, relativamente, um é melhor na difusão no H e o outro na exposição direta. Aqui um outro trabalho, tá? Avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do gel, tá? Contra Enterococcus fecalis, comparando com outros irrigantes endodônticos. Líquido de clorexidina e hipoclorito a 5,25%. Né? Resultados: a clorexidina gel a 2%, clorexidina líquida a 2%, tá? Reduziram significativamente o E. fecalis no próximo tratamento, instrumentação e final. O hipoclorito de sódio 5,25% também reduziu o E. fecalis imediatamente após a introdução no canal, mas não foi capaz de manter o canal radicular livre de E. fecalis, né? Aí, ó, o glutamato de clorexidina 2%, o gel líquido apresentou capacidade antimicrobiana mais eficaz que o hipoclorito de sódio, a 5,25, contra a E. fecalis até 7 dias após o preparo biomecânico. Isso por quê? Por causa da capacidade, por causa da substantividade da clorexidina, tá, pessoal? Que o hipoclorito não tem. Aqui, um outro trabalho também, tá? Do pessoal da Unicamp, tá? Avaliaram in vitro a eficácia antimicrobiana do gluconamate de clorexidina gel como auxiliar em comparação com hipoclorito de sódio, uma solução de gluconamate de clorexidina. Teste de difusão em H. As ondas de inibição de crescimento produzidos, tá? 0,2, 1 e 2 de clorexidina gel, foram avaliados com 5 bactérias anaeróbias facultativas e 4 anaeróbias gram-negativos suplementados, em comparação com os resultados obtidos pelo hipoclorito de sódio. Tá? Aqui os resultados: clorexidina gel, tá? E hipoclorito, ó, 11, tá? E o hipoclorito 9,54.
Conclusão, hipoclorito e clorexidina apresentou baixa capacidade de eliminar E. fecalis quando avaliado por PCR ou culturas técnicas, tá? Os dois, na verdade, tá? Aqui, a eliminação de Candida albicans, aqui a conclusão, tá? O hidróxido de cálcio para monoglicerina, clorexidina 0,12, clorexidina mais oxigênio foram mais eficazes na eliminação do E. fecalis, tá? Aqui mostrando que o quê? Clorexidina, tá? 0,12 para monoglicerina e clorexidina e oxigênio. Contato avaliado em 1, 2 e 7 dias. A variedade da C. albicans, depois da expedição, foi avaliada pela incubação de cada espécie. Perda de cultura para comparar a eficácia dos medicamentos da desinfecção. Mostrando que o quê? Que o curativo com clorexidina, que não como irrigante, tá? Mas como curativo, tá? Também é eficaz contra a Candida albicans. Tá? E o LPS? Tá? A produção de citocinas pró-inflamatórias pela estimulação dos macrófagos. Estimula, né? O que é o LPS? Estimula a reabsorção óssea e a produção de bradicina, que causa dor. A clorexidina não tem capacidade de diluir o LPS das paredes das bactérias gram-negativas, tá? E aí, pessoal, com o trabalho de Martin, né, desse ano de 2018, mostrou que o quê? Tá? Que o hipoclorito a 5,25% tem capacidade, sim, tá? De degradar o LPS. Aqui só mostrando, né, o hipoclorito a 2,5 e a clorexidina gel, né? Não foram capazes de eliminar a endotoxina, tá? Isso quer dizer o seguinte, que aqueles que querem usar a ação do hipoclorito de sódio contra o LPS tem que usar a concentração de 5,25%, tá certo? Ação nos túbulos dentinários, né? O ângulo de contato menor e maior molhamento, tá? Difusibilidade, inclusive, nos túbulos dentinários. Isso é a clorexidina. É maior. Aqui, um outro trabalho aqui, vem pessoal da Unicamp também, tá? Conclusão, clorexidina, 2%, contendo medicamentos, né, difundiu-se na dentina e alcançou a superfície exterior, exercendo assim a ação antimicrobiana. Tá? Aí o pessoal que gosta de medicação intracanal, né, fica aí ao seu critério, se quiser usar também a clorexidina juntamente, tá? Clorexidina 2%, tá? Com óxido de zinco é uma das opções, ou então a própria clorexidina. Substantividade, adsorção à mucosa e tecidos dentais, tá? Liberações em níveis terapêuticos, mesmo após a remoção. Depende da concentração, horas, dias e até semanas. Tem trabalhos reportando na literatura, pessoal, até 4 semanas, tá? Ou até mais, até. E aqui, substantividade da clorexidina, né? Avaliar a substantividade contra F. fecalis em brócolis de dentina, em molares humanos, tá? E posta durante 1 minuto. Conclusão, os resultados desses estudos indicam que a clorexidina é retida na dentina do canal radicular em quantidades eficazes por até 12 semanas. Então, pessoal, por exemplo, se você irrigou com clorexidina ou usou ela como solução química auxiliar, então ela pode trabalhar ali até 12 semanas, tá? Como uma medicação intracanal. Né? Fora como sua ação de solução química auxiliar, ela pode também trabalhar, tá? Como uma medicação intracanal. E aí vocês vão entender por que eu faço uma sequência clínica, tá? De soluções em necroses com lesão, tá? Aqui um outro trabalho, CADEM em 2005 ou 2006, observaram 5 minutos de aplicação de solução de clorexidina e induz a substantividade por 4 semanas. Tá? A exposição prolongada no canal radicular por clorexidina é capaz de transmitir uma propriedade de efeito antimicrobiano residual na superfície dentária. E alguns autores têm recomendado que o canal radicular seja irrigado com clorexidina gel, aumentando o potencial de substantividade em 5 minutos a cada irrigação. Isso, professor Siqueira. Aqui, né, o hipoclorito de sódio, de novo, lembrando aquelas características dele, tá? Vou passar isso aqui rapidamente. Tá? E aqui, né, um outro trabalho, determinar o grau de desinfecção bacteriana através de 2 concentrações de hipoclorito de sódio, 0,5 e 3% nas paredes dentinárias.
A conclusão, tá? Quanto maior a concentração de hipoclorito, maior será a penetração dos tubos. O hipoclorito tem ação antimicrobiana eficaz, porém é incapaz de erradicar completamente as bactérias. Tá? O hipoclorito tem capacidade de diluir o LPS na concentração de 5,25%. Tá certo? Aqui o trabalho, tá? É de Marinho, desculpe, não Martins, desculpe, tá, pessoal? É Marinho, tá? Etiol 2018, International Endodontic Journal, tá? Mostrando aqui, ó, conclusão, hipoclorito a 5,25%, tá? E hidróxido de cálcio, tá? Após 24 horas, foram capazes de degradar, tá? Quer dizer, não observaram a presença de LPS, tá? Após a utilização ou do hipoclorito e ou então da medicação de hidróxido de cálcio, tá? Então, em teoria, esse trabalho mostra que o quê? Se você quiser erradicar o LPS, você, teoricamente, teria que usar o hipoclorito de sódio a 5,25%, ou então a medicação de hidróxido de cálcio intracanal, tá? Aqui um outro trabalhinho, eu vou passar rapidamente para não ficar muito cansativo, tá? Dissolução tecidual, tá? Segundo vários autores, o hipoclorito vem sendo fortemente recomendado na endodontia pelo seu amplo espectro microbiano, por ser sua capacidade de tecido, de solubilizar tecido orgânico. Tá? Zender 2006, Grossman, né? Dissolvente de tecido orgânico e dissolução de biofilmes. Isso é importante, tá, pessoal? O hipoclorito de sódio tem a capacidade de dissolver biofilmes, é fundamental porque é uma área significativa do sistema de canais articulares que é inacessível, muitas vezes, ao instrumento endodôntico, tá? E aqui eu vou mostrar esse slide, que eu gosto muito dele, tá? Tem um trabalho muito interessante aqui, né? Da equipe do Gustavo de Deus, tá? Que mostrou o seguinte, né? Que o hipoclorito de sódio, a 5,25%, não foi capaz de degradar tecido orgânico no terço apical, tá? Não foi capaz de dissolver tecido orgânico no terço apical. Significa que o quê? Podem notar, pessoal, que a maioria das áreas que estão limpas, tá? A maioria das áreas que estão limpas são áreas tocadas pelos instrumentos endodônticos, tá? São as áreas tocadas pelo instrumento endodôntico, tá certo? E não as áreas tocadas ou intocadas. Opa, vou voltar aqui. Tá? E não as áreas intocadas. Então, isso aqui prova que o quê? O hipoclorito de sódio, a sua ação de solvente de tecido orgânico, tem que ser repensada, pessoal, de uma maneira bem crítica. O que eu gostei desse trabalho aqui da Unicamp, para quem não sabe, a Unicamp foi a que introduziu o hipoclorito de sódio, ou a clorexidina gel, desculpa, a clorexidina gel de uma maneira bem abrangente, né, no Brasil. Tá? E o estudo deles, mesmo usando a clorexidina gel, na conclusão eles mostraram que realmente quem trabalha sobre LPS é o hipoclorito a 5,25%, que é uma solução gigante que a Unicamp não usa. Tá? E aqui, né, um trabalho interessante, né, que prova que o quê? Que o hipoclorito de sódio não é capaz de dissolver tecido orgânico. Tá? Isso daí é uma coisa para a gente pensar criticamente, né, de fazer mais estudos, né, de tentar se comprovar se realmente o hipoclorito de sódio dissolve ou não tecido orgânico. E aqui é outra imagem daquele trabalho da Lacerda et al. 2017, pessoal da equipe do professor Siqueira, tá? Mostrando também uma outra imagem, ó, no Instagram, estou aproximando aqui, tá? Mostrando o quê? Que onde o instrumento mecanizado tocou, não tem tecido orgânico. E onde o instrumento mecanizado não tocou, continua a presença de tecido orgânico. Aqui, né, mostrando aqui biofilme, tá? Pessoal da equipe aqui se eu não me engano aqui é pessoal da equipe de Bauru, tá? Avaliar a dissolução de biofilme, capacidade de limpeza de dissoluções irrigantes em dentina intraoral infectada. E aqui, pessoal, os valores mais elevados de dissolução de biofilme em dentina não colonizados foram encontrados no grupo de hipoclorito de sódio a 30 minutos, tá? A 5 minutos e de 15 minutos. Clorexidina, 2%, não faz dissolução de biofilme. Realmente, né, o hipoclorito de sódio age na dissolução do biofilme e a clorexidina realmente não age. Tá?
Aqui, né, comparando também os efeitos antimicrobianos do hipoclorito a 2,5 clorexidina 0,12, mas esse trabalho aí eu botei só a título de conhecimento, tá? Mas essas concentrações de hipoclorito aqui, pelo menos esse de clorexidina, tá? A gente não usa tanto assim. Mas mesmo assim, ó, todas as amostras, tá? Para a presença bacteriana, deu negativa tanto para fungos, tá? Como a Archaea, o hipoclorito e clorexidina reduziram significativamente o número de taxa bacteriana e seus níveis em canais radiculares infectados, com nenhuma diferença significativa entre as duas substâncias. Isso clorexidina 0,12, tá? Aqui um outro trabalho, vou passar um pouquinho, tá? Que essa aula já tinha pronta. E aqui, pessoal, o hipoclorito, tiosulfato e clorexidina. E aqui eu vou cancelar, tá? Vou voltar à minha tela inicial aqui, vou parar o compartilhamento. Desculpa por uma aula mais cheia de artigo, tá?